na Agremiação Espírita Isabel, e lá nós tínhamos uma parte de estudo reduzida, de evangelho, e as pessoas que eram atendidas tomavam passe, eram poucas pessoas, né? E depois as pessoas iam embora, e nós, a equipe mediúnica, ia para a reunião mediúnica, e nós fazíamos o trabalho mediúnico. E esse trabalho é muito importante, né? Porque atende não somente aos espíritos desencarnados com grandes necessidades, como nós também trazemos, mas também a nós, a todos os que ali participam. Porque cada palavra que é dita, cada estudo que é feito, aquele que faz o estudo compreende que as lições que saem da sua boca são lições do Cristo, né? Não que ele seja o intermediário do Cristo, mas porque estuda e conhece a mensagem de Jesus, e essa mensagem não é só para aqueles que estão desencarnados em condições de desequilíbrio, mas para também nós, trabalhadores, para todo mundo, né? A mensagem de Jesus é para todos, todos precisam dela. Então é sempre importante nós termos essa noção que nós não estamos numa condição de superioridade. A condição de superioridade é de Jesus. A condição de superioridade é dos ensinos de Jesus. A nós cabe levar adiante essa mensagem e refletir sobre a necessidade de nós também seguirmos o exemplo do Cristo, né? E a gente sabe que isso requer vigilância, requer oração, né? Requer trabalho, requer estudo e reflexões diárias para que nós corrijamos os rumos no mesmo dia, né? Para seguirmos em frente. Então, essa é a nossa reunião. Como nós estamos sem a reunião mediúnica, como fazíamos, nós aumentamos o horário da reunião de estudo para que a gente aproveite esse tempo para refletir, e também os espíritos vão ser beneficiados pelas reflexões que eles mesmos vão fazer, né? Então, isso tudo é muito importante. O envolvimento que nós vamos fazer deverá ser feito como a Vera faz na segunda-feira. Vamos mentalmente, cada um, né, pensar naqueles que deseja fazer chegar até eles as vibrações, os conhecimentos, o sentimento de amor, né? Como o Cristo faz conosco permanentemente, né? Eu me lembro de uma dirigente de reunião mediúnica em que eu participei quando era jovem, que ela dizia assim para uma pessoa também muito doce, Dona Guiomar. Ela falava assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, as vibrações de amor, a perseverança nos pensamentos elevados, fura, alcança, né? Consegue penetrar de alguma forma, com o tempo, assim, né? Os corações endurecidos. E os nossos também, que precisam se tornar menos endurecidos, né? Menos vaidosos, menos orgulhosos, mais compreensíveis, né? Pois bem, nós vamos projetar aqui
os créditos da nossa reunião de hoje. Que foi, meu filho? O meu cachorrinho está querendo colo, mas eu não posso dar agora. Tá? Então, a Agremiação Espírita Isabel, 25 de novembro de 2021, nós vamos trabalhar o Advento do Espírito de Verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6, itens 5 e 6. E Vanderlei da Silva Coutinho, meu nome. Nós vamos utilizar essa bibliografia, Kardec e Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866, 131ª edição, 13ª impressão. Edição histórica, Brasília, FEB, maio de 2019. Eu estava procurando um outro tema, mas quando eu recebi a notícia da desencarnação da nossa querida Eva, eu comecei a refletir sobre a importância da vinda de Jesus à Terra e da vinda do Espiritismo à Terra. Eu percebi, assim, coisa que todos nós já sabemos, mas eu tive assim um sentimento assim de uma gratidão profunda por nós vermos a desencarnação de um ente muito querido e encarar, embora sentindo, né, que já sentíamos há muito tempo que ela vinha enferma, mas sentindo assim que a pessoa não desapareceu. Nós não perdemos o ente querido. E isso graças aos ensinamentos de Jesus que foram revitalizados pelo Espiritismo, sob a orientação de Jesus, que ele próprio disse que ia enviar o Espírito de verdade, né, para relembrar tudo o que ele disse e ficar conosco para sempre. Então é muito importante essa mensagem que ele vai trazer para nós. As pessoas às vezes discutem, eu acho de uma forma inútil, quem é o Espírito de verdade. Ora, o Espírito de verdade, muitas vezes ele fala como Jesus falando. E, na verdade, é como Jesus. Quer dizer, quem manda uma carta, um bilhete, uma orientação para outro, fala em nome do outro, né? Então, é desnecessário a gente perder tempo nos debates sobre a identificação do Espírito de verdade. O importante é o que o Espírito de verdade diz. E se o que ele diz está coerente com a orientação que Jesus traz, porque é isso que deve servir de base para a nossa vida. Nós não estamos aqui na Terra simplesmente para investigar essas questões, estamos aqui para beber
nessa fonte importante de esclarecimento e procurar, de alguma forma, iluminar a nossa alma, já que todos nós sabemos que dentro de nós existe uma fonte de luz importante a ser desenvolvida, mas que também tem uma características de sombra, que são decorrentes das nossas imperfeições. Então, o nosso trabalho é um trabalho que exige perseverança, conhecimento, autoconhecimento do que o Espiritismo, do que Jesus disse, e autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, confiança em Deus para aceitarmos as dificuldades do caminho, que todas elas são proveitosas, e esforço pessoal através da vontade, porque nós não somos como árvores, que a gente planta, ela cresce e dá fruto. Nós somos criaturas que nascemos, temos as sementes dentro de nós, mas elas não dão frutos automaticamente. Nós precisamos fazer esforços de mudança, porque senão os nossos frutos serão muito amargos, como tem sido ao longo de muitas encarnações. Então vamos ler. Eu vou ler e vou comentando já o trecho. Advento do Espírito de Verdade. Isso aí está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos. Então começa assim, o item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha só que coisa linda que é essa colocação, e que fala muito bem aos nossos corações. Ele diz, começa assim: venho como outrora. Quer dizer, Jesus vem à Terra, é muito importante isso. Quer dizer, o governador da Terra, o espírito mais puro que a Terra teve a oportunidade de conhecer, ele veio conviver conosco. É interessante que a gente fala muito do momento em que ele nasce, né? Nasce numa estrebaria, é colocado num local onde os animais comem, trazendo para nós a ideia de que Jesus é aquele pão da vida, né? E quando ele se coloca ali, naquela posição, nos dá a impressão de que a humanidade, ainda muito próxima da animalidade, vai poder sair dessa animalidade se alimentando com esse pão da vida que Jesus é, pelos seus ensinos. Quantas vezes nós reclamamos
que não fomos, ou que não somos, ou que não fomos, em determinada situação, acolhidos ou bem acolhidos pelas pessoas. Nessa passagem do nascimento de Jesus, ele também não foi acolhido. Restou para ele uma estrebaria. E nem por isso ele deixou de cumprir a tarefa dele. Poderia ficar reclamando, poxa, ninguém me abrigou, ninguém me acolheu. E ainda hoje, nós temos dificuldades para acolher Jesus. Estamos muito interessados no acolhimento que os outros fazem para nós, como nós somos, com os nossos direitos, defendemos os nossos direitos. Em nenhum momento Jesus defendeu os seus direitos. Ele simplesmente cumpriu os seus deveres para com Deus. E nessa condição, ele transformou, deu uma inflexão, como os matemáticos dizem, nessa curva. Uma curva que ia para um lado, ele fez uma inflexão e essa curva virou para outra direção. Então, nessas condições, ele atraiu, ou melhor, despertou os corações que dormiam para a vivência dos seus ensinos de amor, em que o importante não é conquistar as coisas do mundo, não é esperar a satisfação dos seus desejos aqui no mundo, fazer a sua vontade simplesmente, mas conhecer qual é a vontade de Deus. Porque se nós acreditamos em Deus, como Jesus crê, nós vamos procurar saber, vamos procurar entender que Jesus é sábio e é pleno de amor. Quer dizer, toda a obra de Deus, ela tem a marca, a característica do amor. O universo é sustentado pelo amor. A vida é sustentada pelo amor. Então a gente observa que a crença em Deus não é simplesmente uma frase, uma palavra, um gesto. A crença em Deus significa a compreensão de que Ele nos ama e que, naturalmente, a sua vontade é a vontade que nos encaminha para o amor. Tanto que Ele envia Jesus, que é o Espírito perfeito, feliz, para uma terra de pessoas infelizes, angustiadas, em busca da felicidade, mas sem saber qual é o caminho para encontrar essa felicidade. Então, Jesus traz isso para nós e nos mostra um Deus que não é simplesmente um pai, é um ser que nos ama profundamente e que nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. Coloca os seus filhos, nós, e aqueles que nós chamamos de filhos, que são nossos filhos também, mas que são filhos de Deus, ele não desampara nenhum. Agora, a mensagem de Jesus é uma mensagem que revela isso, que ninguém sabia. Ninguém sabia que a vida realmente prosseguia. Jesus deu provas disso. Deu uma compreensão profunda sobre isso. E isto muda profundamente o ponto de vista que nós temos com relação à existência. Então ele diz: venho trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Olha só, a verdade
que o Cristo traz, ela dissipa as trevas. A verdade é uma luz nessa escuridão de ideias desequilibradas e materialistas que o mundo ainda carrega dentro de si. E ele fala que vem aos transviados filhos de Israel, né? Esse Israel significa a humanidade inteira, né? O mundo inteiro. Ou seja, a humanidade é caracterizada por essa condição de extravio, de afastamento da lei de Deus. E ele vem com muita profundidade, sem nenhum apoio de propaganda, é simplesmente a palavra segura, a vivência correta, estimulando cada coração, sem violentar nenhum, sem exigir nada das pessoas. Não exigiu de Judas a fidelidade, deixou-o trair. Alertou-o. Não exigiu de Pedro a fidelidade, mas alertou-o para o perigo que ele corria. Mas deixou-o escolher o caminho, mas nunca o abandonou, nunca. Então Jesus, ele pede simplesmente: escutai-me. Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade para escutar. Escutamos muita gente, expressamos muito as nossas ideias, os nossos pontos de vista, mas escutar Jesus significa refletir. A gente entende que quando nós oramos a Deus, nós entendemos que nós não precisamos fazer muitos esforços para orar, porque nós sabemos que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Tudo isso ele sabe. O difícil não é falar com Deus. O difícil é ouvir Deus, escutar Deus. Porque, de uma forma geral, as pessoas querem que Deus faça a vontade delas. Dirigem-se a Deus para pedir, para exigir, para expor a sua ideia, para que Deus cumpra. Quando Jesus nos diz que o caminho é inverso, o Espiritismo diz a mesma coisa. Nós somos felizes quando ou entendemos qual é a vontade de Deus e cumprimos essa vontade. E a vontade de Deus está expressa nas suas leis, a lei de amor, principalmente, que envolve tudo. Então, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então, ele traz para nós essa ideia de um Deus bom, poderoso, que faz a vida existir, que sustenta a vida. Deus não faz as coisas e larga para lá, ele sustenta isso. E Jesus coloca: revelei a doutrina divinal. O que é a doutrina divinal? É a doutrina que nos encaminha para o encontro com Deus, o encontro com o Criador. Isso é muito importante. Como um ceifeiro, reunia em feixes o bem esparso no seio da terra, da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. É interessante, né? A gente pensa aqui, quando ele reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade e diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Jesus precisaria juntar o bem
espaço no seio da humanidade para aliviar os que sofrem, a gente começa a compreender que não só Deus, mas Jesus, agindo como é da vontade de Deus, socorre o homem aflito através de outros homens, de outras criaturas. Quer dizer, a humanidade vai ser atendida com o esforço dos seus participantes. Vinde a mim todos vós que sofreis. Ou seja, aqueles que conseguem enxergar um pouco a mensagem do Cristo e que começam a fazer o bem, esses vão ter a grande honra de poder cooperar com Deus, cooperar com o Cristo, cooperar com os benfeitores da humanidade, os espíritos bons, no atendimento aos que sofrem. Veja só, de um modo geral, as pessoas levantam os olhos aos céus e pedem a Deus que dê um jeito na humanidade. Deus quer isso. Mas isso vai ser feito através daqueles corações que despertaram e começaram a trabalhar na difusão, não só através da palavra, mas principalmente através da sua própria mudança, na transformação de si mesmo para poder transformar a humanidade. Então, nós estamos aqui na Terra, nós não somos pessoas num auditório assistindo o fenômeno da vida. Nós somos servidores de Deus. Podemos não estar servindo, mas a nossa função na Terra é cooperar com Deus na construção de uma humanidade melhor, de condições melhores de vida em todas as circunstâncias. Vinde a mim todos vós que sofreis. Ou seja, na hora do sofrimento, nós não podemos nos entregar ao desespero. Não podemos nos entregar ao desespero. E Jesus deu exemplo disso. Na hora que ele percebeu que o momento difícil estava por vir, ele preparou os discípulos, alertou os discípulos que ele iria ser preso, iria ser sacrificado. E o que ele fez? Ele foi orar. Chamou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e foi orar, rogando a Deus o quê? Que afastasse aquele cálice amargo que ele iria ter que tomar. Será que Jesus ele está ali dando uma lição para a gente? Ele não podia chegar naquele momento e falar, puxa, que bom, eles vão me prender, vão me açoitar, vão me torturar, depois vão me pendurar na cruz, que beleza. Não. Ele está dizendo que Jesus não buscava o sofrimento, não buscava ser torturado. Isso é um equívoco das pessoas que acusam o cristianismo dessa postura. É um equívoco. Lógico que há cristãos que entenderam da mesma forma e se martirizaram. Mas Jesus, ele alertava os discípulos que no mundo difícil, com a humanidade complexa que existe, distante de Deus, o bem seria sempre sacrificado, seria sempre perseguido pela ignorância. Então ele traz essa mensagem importante para nós. Na hora da dor, vale pedir a Deus: puxa, eu não gostaria de estar nessas condições, Senhor. Mas o que ele diz em seguida? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, naquela hora, ele está dando uma lição para nós
não fazermos uma imposição a Deus do que nós queremos. A gente pede, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então, essa hora é a hora em que nós demonstramos efetivamente a nossa crença nesse Deus bom, grande, justo, misericordioso. Eu creio em Deus. Se as circunstâncias me colocam numa situação difícil, eu posso pedir a Deus que aquilo seja afastado. É importante, mas eu devo colocar o seguinte: olha, não tem saída, mas que seja feita a sua vontade. Mas eu não me revolto, porque quando você não aceita, quando a gente não aceita, nós nos colocamos na postura da revolta, da rebeldia, de não querer sofrer. E ele continua: mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ou seja, Jesus vem à Terra e traz uma mensagem de amor que seria capaz de resolver todos os problemas. Seria não, é capaz de resolver todos os problemas da humanidade, todos. Os problemas de obsessão, as doenças mentais, as injustiças sociais, acabaria com os preconceitos, com tudo, na vivência do amor, como ele fez. Eles se afastaram, a humanidade, os homens se afastaram, e aí nós estamos incluídos. Porque se nós tivéssemos seguido o caminho reto e largo, eu acredito, falando por mim, eu não estaria aqui na Terra nessas condições em que estou, de luta contra as minhas deficiências íntimas ainda. E esse caminho é o que conduz ao reino de meu Pai. E esse reino, ele disse onde está. Não está num lugar lá fora. Esse reino de Deus não é a colônia Nosso Lar, não é a colônia tal. Não. O reino de Deus está dentro de nós. Até nisso, a sabedoria de Deus é perfeita. É admirável, porque ele não colocou o reino dele, a conquista da felicidade, lá na galáxia Y, nem num outro planeta, nem numa condição especial. Não, está dentro de nós. Então, na verdade, conseguir a felicidade é buscar dentro de nós. E Jesus dá o caminho. Agora a gente pergunta: por que os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade? Por que eles preferiram, nós preferimos isso ao longo dos séculos? Por quê? Porque a nossa visão deficiente nos faz ver, achar que o caminho que nós estamos escolhendo é mais fácil e mais rápido. Nós escolhemos um caminho que não é o que Jesus orientou, porque nós queremos ser felizes agora, nessa vida, na Terra, e achamos que nós somos mais sábios do que Deus, mais sábios do que Jesus, mais sábios do que aqueles que já alcançaram essa felicidade que nós queremos ter. E eles estão dizendo, Jesus traz isso para a gente, que esse não é um caminho, é um caminho ilusório, enganador. Agora, o caminho que Jesus apresenta é o caminho que pede renúncia, que pede abnegação,
pede sacrifício. De quê? Que sacrifício? Sacrifício dos nossos interesses pessoais. Será que a gente acha que Jesus estava lutando contra alguma tendência inferior dentro dele? Não. Ele estava vivendo fora o que ele vivia dentro dele. Agora, nós que trazemos imperfeições difíceis, que temos interesses mesquinhos, equivocados, nós achamos que é muito difícil renunciar a esses interesses, aos prazeres, à ambição, a essas coisas todas que fazem o mundo caminhar, ser movimentado pelos interesses pessoais e de grupos. Jesus vem trazer uma outra visão. Olha, esse caminho não dá certo. E nós estamos vendo isso. Temos 2000 anos de ensinos de Jesus. Desenvolvemos muitas coisas intelectuais, tecnológicas, mas o homem continua perdido, continua infeliz, continua triste, continua sem caminho. Ele diz: meu pai não quer aniquilar a raça humana. Claro. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Puxa, já pensou? Vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Nossa, mãe, isso é muito, não é só bonito, é importante. Então, o que que Deus quer? Que nós nos ajudemos uns aos outros, mortos e vivos. E ele diz: mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Eu me lembro, teve uma época, eu já falei isso, mas vou falar porque cabe aqui. Eu fiquei sem voz. Tive uma gripe, um problema na garganta, tomei homeopatia, a voz acabou. Aí ficou aquela situação difícil. Fui a um otorrino famoso, ele examinou as cordas vocais, falou: olha, você tem um pólipo nas cordas vocais, você vai ter que operar, fazer biópsia. Chamou o outro médico, fez o mesmo exame para confirmar, deu a mesma coisa. E eu saí dali, aí fui ao meu médico de infância. E o meu médico falou assim: o doutor disse que tem um pólipo aí? É, disse que tem. Então nós vamos tirar esse pólipo daí. Aí deu remédio. Eu sei que eu continuei sem voz. Aí um dia a Vera falou assim: Ele, por que você não vai no doutor Pedro Bloch, famoso, né? E eu fui, eu falei: poxa, ele deve ser caríssimo, acho que eu nem tenho condição de. E não, quando fui ver, a consulta dele era acessível, não era uma coisa exorbitante. E eu conheci uma das pessoas mais admiráveis que eu conheci, Dr. Pedro Bloch. Eu não falei nada para ele, eu nem estava fazendo mais palestra. A Vera fazia, as que estavam marcadas, a Vera me substituía, fazia as dela e fazia as minhas. E aí eu não falei nada, falei só.
sem voz. Aí ele me examinou, falou assim: você não tem nada nas cordas vocais. Aí eu falei que o médico disse que eu tinha pólipo. 2 médicos viram que tinha pólipo. Aí ele foi e falou assim: eu vou examinar de novo. Examinou, falou: você pode fazer tomografia, fazer o que quiser. Não tem pólipo. Aí saímos, fomos para a salinha dele, que era um ambiente assim, olha, um dos locais assim que eu fiquei assim, era um templo, aquela salinha dele. Aí ele foi e falou assim para mim: você usa a palavra para quê? Para me comunicar com as pessoas. Falei baixinho, né? Comunicar com as pessoas, com medo de ferir alguma coisa. E faço palestra espírita. Então faz uma palestra espírita para mim aí. Sim. Aí eu falei: mas a voz não sai. Eu falei: não, você não tem nada na voz. Pode falar. Aí a voz saiu. Eu fiquei, entendi que eu fiquei protegendo tanto a voz que eu bloqueei aquilo ali. E ele falou: não, você pode falar, não tem nada. Eu comecei a falar de reencarnação, sobre morte, que a morte não existe. Aí eu fui falando, falando, falando. Aí, aí chegou uma hora que ele falou assim: pode parar. Eu diria mais: nem o corpo morre, porque ele se transforma em vida. Aí ele emendou, foi uma coisa deliciosa. Ele fez uns tratamentos para mim de exercícios vocais. Aquela noite eu tinha uma palestra lá em Copacabana, fui fazer o estudo e saiu tudo bem. Então, olha só que coisa interessante. Essa noção que ele traz para a gente, que Jesus traz. Olha, esse é um homem maravilhoso, né? E ele disse assim, na época, quando o Chico Xavier colocou aqui, publicou aquele livro, Parnaso de Além Túmulo, que ele foi criticado, foi atacado, não sei o que, ele disse que ele falou: eu fiz um artigo defendendo esse rapaz. Eu falei: se esse rapaz, se o que ele está escrevendo é dele, ele tem, além de ter um talento impressionante, ele tem uma qualidade que é difícil de se encontrar, que é a humildade, dizer que não é dele. Então, fiquei muito grato ao Dr. Pedro Bloch, não sei nem se ele já desencarnou, mas é uma alma muito querida também. E deve ter não, se ele desencarnou, confirmou que a vida não acaba, né? Então ele diz aqui, ó: mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, os socorrais mutuamente. Então a gente está tendo um contato, né, com o mundo espiritual, trazendo notícias, e as pessoas, ainda tem gente que fala: eu não acredito porque nunca ninguém voltou para contar como é que é. Foi meu filho. Procura ler que você vai descobrir que tem muita gente que voltou para contar como é que é. E ele diz: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Olha que coisa linda! A morte é a ressurreição. As pessoas ficam pensando em ressurreição do corpo. É a ressurreição da alma. A pessoa está no corpo, o fenômeno da chamada morte ocorre, a pessoa se desprende, a alma ressurge. Nós estamos vendo a nossa querida Eva, que passou vários anos com Alzheimer, e que naturalmente agora está ressurgindo, vai retomar todas as suas condições de comunicação, de entendimento, de tudo. Não de repente, mas vai se adaptando à vida espiritual, vai ressurgindo, sendo a vida a prova buscada. Quer dizer, a vida que nós temos é a prova que nós buscamos. Veja só, a gente às vezes reclama das lutas, das dificuldades, mas essa
é a prova que nós buscamos. Ou buscamos de uma forma inconsciente, agindo equivocadamente no passado, desencaminhando pessoas, e agora sendo convocados a reequilibrá-las, ou com mais consciência, conhecendo as nossas dificuldades ou as nossas possibilidades, pedimos as experiências difíceis com criaturas que fazem parte do nosso afeto, do nosso coração. Então, a vida é a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e desenvolverão como servo. Ou seja, a nossa existência aqui na Terra não é para ser um mar de rosas, não é um parque de diversões. Não quer dizer que vai ser só sofrimento, mas as experiências difíceis são as experiências que possibilitam o surgimento das virtudes. É o que a mensagem está dizendo. Porque sofrer apenas não desenvolve virtude. O que desenvolve virtude é como a pessoa sofre, ou como a pessoa age na vida, é como ela responde aos desafios da vida. Como é que ele faz isso? Quer dizer, não é o sofrimento em si. O sofrimento é o estímulo. Mas o espírito deve entender aquele estímulo e reconhecer que ele se está colocado está colocada essa situação difícil que desafia a criatura, ela deve entender que ela pode vencer e que a vitória sobre aquilo, sobre aquela prova, representa a conquista de virtudes. E elas vão se desenvolver. Uma mensagem profunda é essa que está aqui. Mas ele diz para a gente orar. Orai e crede. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, veja só. Jesus tem um momento que ele diz para Pedro que os homens eram mais fracos do que maus. Então, a fraqueza, a fragilidade humana faz a pessoa desistir ou faz a pessoa desesperar no momento de prova difícil. Mas isso porque a nossa inteligência está bloqueada pelas sombras que existem dentro de nós. Mas olha, Jesus nos fala do facho, quer dizer, uma coisa luminosa, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Então, a mensagem de Jesus, revivida agora pela mensagem espírita, falando a nossa razão, clareia o nosso entendimento. Agora, não basta clarear o caminho. Clarear o caminho não torna a experiência mais fácil. Clarear o caminho torna o caminho mais perceptível. Nós percebemos mais qual é o caminho. Agora, é preciso caminhar nesse caminho. Isso é o produto da vontade. Nós precisamos
buscar forças, acumular forças. E Jesus falou uma coisa importante: andar enquanto é dia. O que é isso? Andar enquanto é dia, enquanto as coisas estão claras para a gente. Porque vai chegar uma hora que vai escurecer. Ou seja, vem a situação difícil, vem o problema, vem o desafio. Se eu não me fortaleci durante o dia em conhecimentos, em esforços de abnegação, no momento em que eu não precisava, em que eu aprendi a renunciar a muitas coisas, quando chega a noite, quando as coisas ficam difíceis, eu não aguento, eu não suporto. É o que ocorreu com Pedro. Pedro estava feliz da vida do lado de Jesus. Ele estava o quê? Ele estava vendo a claridade que Jesus irradiava, mas não era dele. Mas quando chegou a noite, ou seja, o momento em que ele é posto à prova, mesmo tendo sido avisado, mesmo Jesus tendo orado por ele, como ele disse, está lá no Novo Testamento, Pedro, na hora precisa, negou Jesus 3 vezes. Aí que ele acordou. A partir daí, Pedro percebeu a sua fragilidade e essa foi a grande força dele. Perceber a fragilidade não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de inteligência, de amadurecimento. Eu percebi a minha fraqueza. E aí o que eu faço? Judas o que fez? Percebeu a sua fraqueza, se matou. Pedro o que fez? Percebeu a sua fraqueza, tornou-se humilde e caminhou em frente, de forma abnegada, renunciando a muitas coisas, disposto a servir a Jesus e a Deus. Então, não, tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, ele passou a assimilar. Então, é interessante a gente entender que nós podemos compreender muita coisa que Jesus falou, interpretar muito bem o que Jesus falou, podemos conhecer muito bem o Espiritismo, temos argumentos excelentes, mas isso não significa que dentro de mim isso está mudando. Isso só vai realmente, o conhecimento só vai funcionar, só vai me transformar quando ele chegar ao meu coração, né? Quando eu sentir aquilo. A gente costuma dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho que perdoar o meu inimigo. Mais do que isso, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho que amar o meu inimigo. Aliás, todos os espíritas sabem disso, todos nós. Agora, quando é que esse conhecimento vai penetrar no meu coração? Vai se instalar no meu coração? Quando eu me defrontar com um adversário, com uma necessidade dele ser perdoado, e eu perdoar. Agora, isso tem um caminho. Eu tenho que querer, eu tenho que fazer força, eu tenho que orar para me fortalecer, tenho que orar pelo outro. Isso é um processo. Não quer dizer que eu conheci, eu mudei. Não. Eu conheci, eu posso começar ali o caminho para que ele desça
do cérebro, da mente, e penetre o coração, no sentimento. Eu vou sentir aquilo. E ele vai. Ele chama aqui, ó, o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos. A maioria da humanidade está nessa condição de filhos perdidos. Isso que não sou eu que diz, não. Os espíritos dizem isso. O retorno, a busca, abrir mão da personalidade, dos interesses pessoais mesquinhos para para mergulhar junto ao Criador, né? Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quando eu vejo essa frase aqui, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Eu me lembro no livro Há 2000 anos, o encontro do senador Públio Lentulus, o Emmanuel, com Jesus, a pedido da esposa dele, da Lívia, para que Jesus curasse a filha que tinha lepra, era o nome dado na época. E Jesus diz para ele, porque ele se achava muito importante, né? Embora ele tivesse chorado, se ajoelhado perante Jesus, Jesus disse para ele que o reino de César, eu não lembro exatamente as palavras que ele disse, mas era uma coisa assim miserável, muito, muito pobre, né? Ou seja, a gente dá um valor muito grande às coisas da terra que não ficam conosco e desprezamos aquilo que realmente tem valor e que pode ir conosco, como as virtudes. E ele diz isso: compaixão pelas nossas misérias, pela fraqueza imensa. Tem tanta compaixão que não pode deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados. Mas é exatamente isso que os espíritos elevados fazem. A gente vê a obra de André Luiz, o trabalho que os espíritos elevados fazem no sentido de descer junto à crosta para cooperar com aqueles que estão sofrendo, para entrar nas regiões espirituais que sofrem influência da matéria, para também ajudar. Então ele diz para nós crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Ele não está impondo, ele está pedindo para nós conhecermos e meditarmos sobre tudo que está sendo revelado e não misturarmos o joio com a boa semente, as utopias com as verdades, ou seja, aquelas ideias fantasiosas que a pessoa acha que vai ser feliz daquele jeito. E ele continua: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento.
instruí-vos, este o segundo. Então ele dá prioridade ao amai-vos. Mas ele não despreza o instruí-vos. E a gente pergunta por que a gente precisa se instruir? Precisa conhecer. Quando nós lemos lá a obra de André Luiz, lá no Nosso Lar, a gente vê muitos casos, principalmente de mães, que tiveram um amor exacerbado pelos filhos. Um amor que não era exatamente o amor. É uma expressão de amor, mas que por causa desse excesso levou os filhos a condições de sofrimento muito grande durante a vida e após a morte. Então é preciso a pessoa ter conhecimento para que ela não transforme o amor num sentimento ingênuo. O amor precisa de entendimento, de conhecimento, porque senão nós vamos desencaminhar as pessoas que estão sob a nossa guarda. Lá tinha um caso na preparação de reencarnação de uma senhora que se preparou durante 30 anos em Nosso Lar para poder ter a oportunidade de renascer para recuperar os filhos que ela desencaminhou. Ela tinha um marido, o marido era um homem sério, seguro, uma boa orientação, eles tinham recursos financeiros, e ela, quando ele chamava a atenção pelos excessos de afetividade que ela fazia a vontade dos filhos, e as crianças elas aprendem a manipular os pais, né? Se nós não tivermos atenção. E ela não ouvia o marido. O resultado é que eles todos se desencaminharam. E espiritualmente estava em condições péssimas. Então ela estava se preparando para uma nova encarnação, já tinha se esclarecido durante 30 anos em Nosso Lar, ia mergulhar. Se não me engano, um filho ia ser paralítico, o outro ia ser doente mental, e acho que eram 4 filhos. Eu não lembro exatamente como é que era. E uma filha ia ser problema para ela, mas que iria a ajuda dela, iria ajudá-la. E ela ia ser viúva, porque ela não valorizou o marido que teve no passado. Então ia ser uma luta, muito sacrifício, muita luta, muito esforço. Por quê? Porque ela confundiu o amor com uma atitude assim de deixar fazer o que quer, de cuidar, não faz à vontade, faz à vontade, faz à vontade. Não é assim. Ela agora estava instruída para isso. Custou caro. Então ele diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Isso aqui é importante porque, veja a responsabilidade daqueles que assumem a difusão da mensagem do Cristo. Quando ele diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades, e diz: são de origem humana os erros que nele se enraizaram.
Então, ou seja, uma coisa é o cristianismo do Cristo. Outra coisa é o cristianismo dos cristãos, que fizeram adaptações. E quando a gente diz isso, nós estamos dizendo que são os outros, não. Pela reencarnação, muitos de nós já devemos ter passado por essa fieira de experiências, de desvios. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Fizemos guerras, torturamos, executamos, vou dizer assim, os cristãos, né? Qual o resultado disso? Até hoje, existem espíritos que odeiam o Cristo, por inferioridade também, como se o Cristo fosse o responsável pelos desajustes que os cristãos fizeram. Então, tem uma repercussão muito grave, porque a pessoa não fez simplesmente, não gerou um sofrimento para o outro, simplesmente contribuiu para a aversão que o espírito sente em relação ao Cristo. Então ele diz, ó, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Veja só, não é um erro, é um erro que ficou enraizado. Você vai ter que arrancar aquela raiz. Aquela raiz ali não é não é adequada, não representa o cristianismo. Então, essa mensagem, eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Puxa vida. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Veja que ele não está dizendo que Jesus Cristo é o vencedor dos homens maus. É o vencedor do mal, bem e mal, né? Sede os vencedores da impiedade. Ele está dizendo para nós sermos os vencedores dos outros, que não pensam como nós, mas sermos os vencedores da impiedade, que é uma imperfeição da alma. Temos que desenvolver isso. Então, meus amigos, até que a gente vai, né? Eu ia falar da outra, fica para a próxima, o capítulo 6. São quase Mas é interessante a gente ver a beleza da mensagem, que é para todo mundo. Ela não é para apenas para os materialistas, é para todo mundo, para os cristãos, para os espíritas, ou seja, é para o espírito que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer se iluminar. É uma mensagem de esperança que diz o seguinte: está em nossas mãos. Vai ser fácil? Nada é fácil. Mas é nessa dificuldade que nós vamos desenvolver a fortaleza da alma, vamos deixar de ser fracos. Mas para isso, nós temos que fazer um trabalho diário de análise do que fizemos durante o dia. Quando a gente faz isso, a gente começa a ver as nossas atitudes, o que nós fizemos de errado. Depois, a gente vai ver o que a gente falou que não foi adequado. Depois a gente vai ver o que a gente pensou. Então, é um processo que é de iluminação.
que o Cristo vem trazer para a gente. Agora, é difícil. Agora, é mais difícil aguentar a imperfeição sem fazer esforço para vencê-la, porque a imperfeição gera um sofrimento cuja causa está em nós. O sofrimento que Jesus diz que os seus seguidores vão sentir, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, e diariamente, está lá em Lucas, siga-me. Esse sofrimento é um sofrimento que é o sofrimento gerado pelos outros. Jesus sofreu? Sofreu. Mas sofreu porque ele era imperfeito? Não. Sofreu porque os homens eram imperfeitos. É o sofrimento que vem de fora. Pior, mais grave, é o sofrimento que é gerado dentro de nós, o mal que a gente faz aos outros. O que é pior? Para o mundo, o pior é você ser assaltado, é você ser morto, é você ser passado para trás, é você ser enganado. Em termos espirituais, o pior é você matar, é você ferir, é você iludir. É diferente. Então a gente observa que a ótica ela muda completamente e nós começamos a encarar Deus como um aliado, nem alguém que está, um ser que está me punindo. Não. A punição que eu sinto como punição, é inerente às imperfeições que eu guardo dentro de mim. Quem tem imperfeição não pode ser feliz. Quem está distante do amor não pode ser feliz. Não é Deus que está castigando, é a própria pessoa que está se castigando. Então, nós vemos espíritos desencarnados que já sabem que a vida continua e que pensam, continuam enganados, pensando que a vingança, que a perseguição alheia vai lhes trazer felicidade. Como? Enquanto viviam, enquanto nós vivemos, podemos pensar que vamos ser felizes fazendo aquilo que nós queremos, né? Então é uma mensagem assim, de renovação, de esperança, de coragem, de sabermos que não estamos sozinhos. A mensagem lá do Novo Testamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só nós mesmos, né? Então é isso, meus irmãos.